Os conceitos ciência e religião são ambos produtos da modernidade. Religião recebeu seu sentido presente no século XVII, ciência durante o século XIX. Ambos não eram entidades independentes que podiam sustentar alguma relação positiva ou negativa entre si. E tentar identificar tais conexões é projetar para o passado um conjunto de preocupações que são tipicamente da nossa própria época. A história do termo mostra que ciência é uma construção ou reificação humana. Isso não implica necessariamente em dizer que o conhecimento científico é socialmente construído, mas, propriamente, é a categoria ciência uma maneira de identificar certas formas de conhecimento e excluir outros que é construída. A persistência de questões sobre a unidade da ciência as quais surgem, ou de uma consciência das histórias das ciências, ou de análises recentes dos objetivos e métodos de várias ciências, sugere que não pode haver uma relação normativa entre elas, entre a religião e a ciência, pois as ciências são plurais e distintas. Fraser Watts apontou que existem diferentes ciências e cada qual possui sua própria história, métodos e hipóteses, cada um diferente relacionamento com a religião. Um curso de ação preferível parece ser a discussão de distintas ciências em relação à religião, mas isso também apresenta dificuldades. Recapitulando a discussão até esse momento, enquanto o estudo da natureza no Ocidente tem uma longa descendência, a ciência como nós recentemente a compreendemos é uma categoria que assumiu sua forma característica durante o século XIX. Falar de um relacionamento entre ciência e religião antes dessa data requer uma série de cuidados e considerações. Adicionalmente, o que ciência inclui ou exclui é atribuível até certo ponto aos acidentes da história. Dessa forma, qualquer relação que ciência tenha com outras instituições humanas está condicionada pelas circunstâncias de sua origem. Como nós brevemente veremos, este é particularmente o caso quando a outra parte da relação, neste exemplo, a religião, pode ser também considerada como uma construção intelectual. Se a ciência foi inventada no século XIX, pode-se dizer que religião foi inventada durante o curso do iluminismo europeu, no despertar da fragmentação pós-reforma. Se a invenção da ciência do século XIX tornou possível pela primeira vez um relacionamento entre ciência e religião, o nascimento da religião e das religiões durante o iluminismo tornou possível um exercício comparativo de natureza diferente, a comparação de uma religião com a outra. Uma vez mais, a razão seria utilizada na comparação imparcial das religiões e, teoricamente, permitiria a adjudicação dos méritos relativos dos credos e cultos sobre comparação. A ciência comparativa das religiões, portanto, emergiu da objetivação das crenças religiosas do início da modernidade e o processo foi, em seu devido tempo, estendido do cristianismo para as outras três religiões: maometanismo, religião judaica e paganismo, as demais manifestações. Na era da colonização, que se seguiu, as viagens de descobrimento mais dados empíricos foram reunidos das terras distantes, os quais conduziram ao surgimento de tipos particulares de paganismo. Com o decorrer do tempo, as religiões orientais foram classificadas como inferiores e incompletas versões do cristianismo, com suas divindades imperfeitas, escrituras errôneas, milagres fraudulentos e cultos supersticiosos. Essas entidades tiveram seu nascimento na imaginação dos pensadores ocidentais, para os quais as localidades longínquas e exóticas vieram constituir o cenário no qual os interesses confessionais paroquianos da Europa poderiam ser projetados. Crucialmente, assim como se presumia que as múltiplas formas de cristianismo eram mutuamente exclusivas, também o eram aquelas outras religiões. As religiões mundiais, em resumo, foram criadas através da projeção da desunião cristã no mundo. Sua criação na imaginação ocidental é registrada no século XIX, tais como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo e o confucionismo. Wilfred Cantwell Smith, o primeiro a chamar a atenção para a natureza artificial da categoria religião, escreveu que foi então que os conflitos são gerados ao classificar crenças como doutrinas e impor-lhes o tipo de status que elas poderiam ter dentro do cristianismo pós-iluminista. As consequências desse processo são mais visíveis nas assim chamadas religiões orientais. A suposição ocidental comum de que há três religiões na China
o confucionismo, o taoísmo e o budismo, impõem às categorias chinesas o que eles mesmos não reconheceriam. Muitos chineses combinam aspectos destas três tradições sem nenhuma confusão de consciência. Devemos aplicar aqui o princípio acrescente antropológico de assumir a perspectiva do objeto que se estuda. Isso faz com que a noção do que confucionismo, taoísmo e budismo são religiões distintas e mutuamente exclusivas seja absurda. Essa confusão se deve à categoria religião. Adeptos de outras assim chamadas religiões são igualmente inflexíveis, tais como o budismo não é uma mera religião, o islã não é uma mera religião. É difícil afirmar se o hinduísmo é religião ou não, embora se deva admitir que os conceitos religião e as religiões possuem considerável aceitação nos seus locais de origem. O Ocidente pode-se afirmar que esta aceitação, em particular por aqueles que se identificam como religiosos, tem conduzido a um empobrecimento da vida religiosa. Partindo do ponto anterior, as categorias são frequentemente rejeitadas por aqueles a quem elas pretendem caracterizar. O cristianismo não é uma religião, insistiu o teólogo neo-ortodoxo Karl Barth. Dietrich Bonhoeffer defendia o cristianismo menos religioso. Reduzir o judaísmo a uma religião é uma traição à sua verdadeira natureza, declara Milton. E de fato, convenhamos, se o Deus de uma determinada religião é quem é, então faz todo sentido essas afirmações. Pois Deus, que por definição é supracultural e criador do homem, produtor de cultura, e se esse último cria tradições que posteriormente vêm a distorcer verdades reveladas por Deus, o que já é outra questão, isso não implica na ausência do ser divino e de suas verdades para a composição da realidade. E, portanto, a religião que estiver em concordância com essa realidade, ou que estiver mais próxima, não seria uma mera religião. Embora muitos cristãos contemporâneos tenham em mente que são adeptos de uma religião, no sentido moderno, certamente é desta forma que os cristãos são vistos por pessoas de fora. Protestos têm ocorrido contra essa categorização.